Boa noite. Paz seja convosco. Que a paz esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém? Não é nada mais precioso do que a paz do Senhor na nossa vida, né? Teve algum momento que teve alguma situação que tentou roubar a tua paz? Que tentou tirar a tua paz? Talvez pode ter acontecido até hoje, isso de repente, né? Situações para tentar roubar a nossa paz é o que não falta. Mas, como Jesus disse para os discípulos, nós tomamos essa palavra para nós também, independente do que te cerca, do que você está passando, do vento que está batendo, que a paz esteja sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Amados, nós vamos para a meditação da palavra. Quero que você abra a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo de número 21. João capítulo 21, a partir do versículo 15. Hoje, tipicamente, o culto da família, né? Então, eu estava com essa palavra no meu coração há algum tempo, e aí gostaria de estar compartilhando algumas coisas com vocês nessa noite. Quero louvar a Deus pela oportunidade, agradecer ao pastor pela oportunidade, de nessa noite poder estarmos aqui compartilhando algo da parte de Deus para as nossas vidas. João capítulo 1, a partir do versículo 15, diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse então Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou entristecido por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe então Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Somente até aqui o versículo 17, amém? Vamos orar. Pai amado e Deus querido, aqui estamos, Senhor, diante da tua presença, meu Deus, nesta noite. Esse é o dia que o Senhor fez e preparou para nós, e nós te louvamos e te glorificamos pelo privilégio, pela oportunidade de poder estar na tua presença, na tua casa nesta noite. Meu Deus, dentro daquilo que o Senhor ministrar aos nossos corações, que possamos estar atentos, que possamos estar com os corações abertos para receber a tua boa palavra. Porque entendemos, ó Deus, que é a tua palavra na nossa vida que faz toda a diferença. Foi ela que alcançou a nós um dia. Foi ela que fez a gente entender o quão pecadores éramos e quão distante estávamos do Senhor. Foi ela que nos fez entender a vida de pecado e que somente o Senhor poderia nos levar, Jesus, novamente para Deus. É a tua palavra que nos fortalece, que nos renova, é a tua palavra que nos põe de pé, é a tua palavra que nos dá graça, que nos enche de força, motivação. Ah, Deus, é a tua palavra que nos dias do cansaço, do desânimo, em que a alma está abatida, que ela vem, nos fortalece, nos reanima e nos põe de pé. Então, Pai, nós te pedimos, fala ao nosso coração nessa noite, porque estamos aqui para ouvir a tua palavra para as nossas vidas. Em nome de Jesus, todo tipo de oposição, resistência, todo tipo de impedimento, barreiras nos corações, seja agora destruído, desfeito, no poder do santo nome de Jesus. E somente o teu Espírito tem a liberdade nessa noite para cumprir o teu propósito, para a tua glória. Amém, amém e amém. Pode sentar. Eu queria trazer um tema
E, na verdade, esse tema é um tema e também uma pergunta, dentro do texto que a gente leu para a nossa reflexão. E dentro dessa pergunta, durante a mensagem, eu gostaria que você fosse se perguntando isso para você. E ao final da mensagem, eu acredito que você vai conseguir responder essa pergunta. O tema, que também é uma pergunta, é: será que eu amo? Será que eu amo? Porque Jesus está aqui fazendo para Pedro exatamente essa pergunta. E Jesus pergunta a ele por 3 ocasiões se ele o amava. Na primeira, Pedro responde convictamente que sim. Na segunda, também. Na terceira, parece que Pedro já pensa um pouquinho mais e diz: ah, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Mas no fim ele acaba falando: não, tu sabes que eu te amo. Mas me parece um pouco mais de dificuldade de Pedro na hora de responder pela terceira vez para Jesus se ele realmente o amava. Interessante que quando alguém pergunta algo para a gente pela primeira vez, você responde muito o quê? Na empolgação, você responde muito de forma ali assim do momento. Numa segunda, numa terceira, você já reflete mais. Você já pensa mais, você já analisa mais para refletir. E era isso que Jesus queria proporcionar a Pedro. A primeira vez ele responde por empolgação. Quem que quando alguém pergunta para você: ah, você ama o teu marido? O que você vai responder? Sim. Você ama a tua esposa? Sim. Você ama os teus filhos? Sim. Você ama o teu irmão em Cristo? Sim. A gente vai na resposta de bate-pronto, mas... Aí Jesus vem para Pedro a segunda e a terceira. Quanto mais é perguntado, mais a pessoa começa a analisar. Mais a pessoa começa a refletir sobre aquilo que ela está respondendo. E muitas das vezes a gente chega à conclusão de que a resposta que temos depois de 2 ou 3 questionamentos sobre algo não é a mesma que tínhamos no início. Que no início, muitas das vezes, respondemos algo, ou por que não dizer também, agimos de uma maneira, fazemos algo na empolgação. Mas depois de uma reflexão, a gente consegue ter algo mais consistente e próximo da verdade, ou por que não dizer, totalmente na verdade, daquilo que realmente está no nosso coração. Então o tema e a pergunta é: será que eu amo? Mas nós temos vivido dias assim muito estranhos, né? Muito esquisito, onde a gente vê o ser humano, parece que vivendo no limite de tudo, né? No limite da paciência. As pessoas parecem que assim que não tem mais paciência para nada. As pessoas parecem assim que estão no limite da paciência. Qualquer coisa que você pergunta, às vezes você já toma uma cascada e assim, se a pessoa é contrariada em alguma coisa, questiona ela alguma coisa, a pessoa não gosta, as pessoas parecem que não estão mais com paciência. Não estão mais com benignidade. E às vezes me parece que até o amor, muitas das vezes, está muito em falta. Muitas das vezes se perguntamos: e o amor? Onde está o amor no coração do ser humano? A Bíblia, ela é a própria expressão do amor. Poxa, um Deus, e a Bíblia nada mais é do que a revelação disso. De um Deus que ama tanto a sua criatura, de um Criador que ama tanto a sua criatura, que não desiste dela. Que desde lá do Éden, quando viu que começou a perder ela, quando Adão e Eva pecam, Deus vai sempre em busca da salvação da sua criatura, de trazer de volta para si. Então a Bíblia, ela é a própria expressão do amor de um Deus que nunca desiste do homem, que nunca desiste da humanidade. E louvado seja Deus por isso. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Porque Deus não desistiu de você. Ah, você sim, algumas vezes já pensou em desistir dele. Ou quem sabe até mesmo em algumas ocasiões, você até mesmo se esqueceu dele e desistiu dele. Mas Deus não desiste da gente. E nós vamos ver claramente isso aqui com a vida do apóstolo Pedro. Deus não desiste da gente. Então nós não temos dúvida quanto ao amor de Deus para conosco.
Quer expressão maior do amor de Deus do que a cruz? Quer expressão maior do amor de Deus do que o seu próprio Filho ser entregue pela humanidade? Então nós não temos dúvida quanto ao amor de Deus para conosco. Só que agora eu quero te fazer uma pergunta em nós. Será que nós realmente amamos ao Senhor? Será que amamos mesmo a Deus? Será que amamos mesmo ao Senhor? Porque hoje a gente fala muito de amor, canta muito sobre o amor, expressa muito o amor em palavras, mas muitas das vezes podemos estar vivendo muito pouco esse amor na sua essência. Falamos muito que amamos, mas será que realmente amamos? Uns dizem que o amor é um sentimento. Uns dizem que o amor é um sentimento. Inclusive ontem estava até conversando eu, a minha esposa, a Érica e o Evaristo sobre isso. Eles estavam falando, eu falei isso. Falei, continua falando sobre o amor, é que vocês estão dando bagagem e conteúdo aí para mim poder estar acrescentando na mensagem amanhã. Pode continuar falando sobre amor aí que vocês me ajudam a acrescentar na mensagem. E a gente estava falando exatamente sobre isso, porque uns dizem que amor é um sentimento. Outros defendem que não. Que amor não é sentimento. Que amor é uma decisão. Porque o sentimento, ele passa, certo? O sentimento, ele passa. Por exemplo, a raiva é um sentimento? Eu quero acreditar que você não está com raiva todo dia, 24 horas por dia. Há momentos que a gente fica com raiva. Outros que a gente fica com menos raiva. E outros que a gente fica com muita raiva. Mas passa. Uns passam mais rápido, outros demoram mais um pouco. Uns vai no mesmo dia, né? Outros 2, 3, 4, mas passa. Então é um sentimento. E poderíamos enumerar vários outros aqui. Eu citei a raiva, que foi o que veio na mente. Mas agora o amor. Se ele é um sentimento, então ele teria também que passar. Só que quando olhamos para Deus, e a Bíblia diz que Ele é amor, e a própria expressão do amor, eu te pergunto, o amor de Deus para conosco passou alguma vez? Terminou alguma vez? Acabou alguma vez? Não. Então a gente começa a entender que amor, então, ele não é um sentimento, mas uma decisão. Minha opinião, eu acredito que o amor, na verdade, ele é uma decisão. Porque se fosse falar assim para você, você sente o amor? Como que você ia dizer? É algo abstrato, né? Como que você ia dizer? O que é o amor? O que você sente? Você vai falar de coisas que você sente quando você está bem. Quando a pessoa está fazendo aquilo que você gosta. Quando o marido está super de boa com a esposa. Quando a esposa está super de boa com o marido. Aí a gente diz que amamos com facilidade. Quando o irmão do lado não fez nada que nos chateou, quando o colega de trabalho não fez nada que nos chateou, aí a gente diz que ama. Mas por quê? Está tudo bem. Só que a gente vai para a Bíblia novamente e vê Jesus expressar o amor da seguinte forma. Ele estava na cruz e aos pés da cruz uma multidão. Provavelmente deveria ter sim ali pessoas que ele operou algum milagre, fez algo. E agora aquela multidão estava ali, vendo ele morrer, e parte daquela multidão estava dizendo, não, pode crucificar a Cristo e pode libertar a Barrabás. Mas Jesus olha para aquela multidão, e se fosse eu e você no lugar de Jesus, a gente ia sentir amor? Ah, obrigado por vocês terem me mandado para a cruz. Como eu amo vocês. Não. Jesus decide amar como homem. E ele diz, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus estava no Getsêmani e chegam os guardas, juntamente com os sacerdotes, para prendê-lo. E Judas vem à frente, e Judas iria mostrar quem era Jesus para os guardas. E Judas vai dar um beijo no rosto de Jesus. Jesus vira para Judas e diz assim, amigo, com um beijo você me traiu? E Jesus chama Judas do quê? De amigo. Ah, Jesus estava sendo hipócrita? Jesus estava sendo falso? Não. Jesus estava expressando a decisão do amor. Decidindo amar. Judas, que no meio da caminhada decidiu não mais amar Jesus. Mas Jesus estava dizendo, Judas, eu continuo te amando.
Eu não sei o que eu sou para você, mas para mim você continua sendo um amigo. Se você quiser, estou pronto. Mas infelizmente sabemos que Judas optou por outra decisão. Mas enfim, amor, como uma decisão, então eu decido continuar amando, independente das circunstâncias, dos momentos, dos dias maus, enfim, eu decido continuar amando. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus disse o seguinte: devido ao aumento da maldade ou da iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas eu não sei se você assusta um pouco quando você lê esse versículo, mas Jesus diz que o amor de quase todos iria se esfriar. Não era de um grupo, não era de uma porcentagem pequena, não, de quase todos. De quase todos, o amor ia se esfriar. E se Jesus está falando que o amor ia se esfriar, Ele está dizendo de corações que um dia o amor ferveu. Que um dia o amor esteve presente, que um dia o coração esteve aquecido, embriagado pelo amor. Mas foi passando o tempo, foram acontecendo as coisas, N coisas, desmotivação, traição, decepção, frustração, entre outras coisas. E o que aconteceu? Os ventos que foram soprando foram apagando a chama da bondade do coração da pessoa. E quando apaga a chama da bondade, automaticamente não tem como mais aquecer. E então o que acontece? O amor esfria. O amor vai diminuindo, vai se esfriando. O amor vai perdendo toda a sua essência. O amor pode não acabar, mas ele pode esfriar, segundo Jesus, se a chama da bondade for apagada. Será que eu amo realmente? E aí, Jesus vem questionar a Pedro sobre se ele realmente o amava. Mas o interessante é que antes disso, no cenário, quando a gente volta aqui para João, capítulo de número 21, vamos ler aqui. João capítulo 21, a partir do verso 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Pedro então disse: vou pescar. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Fazia alguns dias que Jesus havia ressuscitado. E desde que Pedro havia negado a Jesus, Pedro nunca mais se encontrou com Jesus. Maria Madalena havia visto Jesus. Ela foi até o túmulo no domingo pela manhã, como a Bíblia diz em João. E chegando lá, ela viu a porta aberta, a pedra retirada. Ela entra no túmulo. Quando ela entra, vê que o corpo de Jesus não mais ali estava. Aparecem então 2 anjos e pergunta a ela, as mulheres que ali estavam junto com ela, e diz: olha, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E eu tomo essa pergunta para nós, porque muitas das vezes a gente pode estar procurando Jesus no lugar errado. Quanto tempo você procurou Jesus no lugar errado? Por isso que você não encontrou. Porque com certeza ele não estava lá onde você o procurou. Você procurou em meio à morte, você procurou em meio à destruição. Quantos que tentaram achar paz, alegria, em meio aos vícios, em meio às bebidas, em meio a tantas outras coisas que geram morte, e não encontraram a verdadeira paz, não encontraram a verdadeira alegria, porque procuraram em meio à morte, em meio a um cenário de morte, em meio a coisas que geram morte, e Jesus está em meio a coisas que geram vida. Quantos que procuraram Jesus em meio à religiosidade e não encontraram, porque Jesus ele não está em meio à religiosidade.
Mas um dia você encontrou Jesus. Um dia você mudou o seu rumo, a sua rota, de para onde, das coisas que você estava tentando encontrar um sentido de viver, e passou agora a mudar a sua rota e buscar agora Jesus aonde você poderia encontrá-lo. E um dia você entrou dentro da porta de uma igreja, não sei se foi aqui na igreja onde você hoje congrega, ou de repente numa outra, mas você encontrou Jesus. Mas sabe o que acontece muitas das vezes? Tem pessoas que estão tentando achar Jesus nos dramas e nos fracassos da sua vida. Tem aquela pessoa que está tentando achar Jesus no projeto lá que não deu certo. Está tentando achar Jesus em meio à morte. Tem pessoas que estão tentando achar Jesus em meio ali a uma situação que não deu certo. Está tentando achar Jesus em meio à morte. Não, meu querido, você não vai encontrar Jesus ali no fim, naquele projeto que não deu certo, ou de repente na situação envolvendo o casamento, ou de repente naquela tragédia que aconteceu. Não, você não vai encontrar Jesus, sabe por quê? Ele não está em meio a lugares que geram morte. Jesus, ele está em lugares onde gera vida. E você está tentando buscar, não está achando, porque Ele está já trabalhando em prol da tua vida. Ele está já trabalhando em prol daquilo que Ele tem para a tua história. Ele está trabalhando já para restaurar a tua história, a tua vida, teu casamento, teu ministério, a tua família. Às vezes você diz, acabou o casamento, acabou a família, acabou o sonho, o ministério. Você está procurando Jesus em meia morte. Você está falando que acabou, que terminou. E Jesus não está onde as coisas acabaram. Jesus está onde as coisas recomeçam. Porque Ele é Deus de recomeço. Ele é Deus de novas histórias. Para de querer então encontrar uma explicação, Deus, do porquê aconteceu isso, porque o Senhor permitiu aquilo, porque aquilo outro. É querer buscar Jesus em meio aos mortos. Não. Ele está já escrevendo a história da restauração, a história do recomeço da tua vida. Ele está em meio à vida, e não mais à morte. E então aquele anjo diz para Maria Madalena e para as mulheres, ora, agora vocês voltam, digam aos discípulos que Ele ressuscitou, mas o anjo faz questão de dizer para ela o seguinte, mas olha, fala principalmente para Pedro. Diga para os discípulos que Ele ressuscitou, mas fala principalmente para Pedro. Em outras palavras, se possível, fala para Pedro primeiro, ou reafirma a notícia para Pedro. Porque Pedro carregava consigo problemas seríssimos, culpas seríssimas. Pedro dizia, eu neguei a Cristo, eu neguei o Senhor, eu neguei Ele. Eu disse que eu não o conhecia, eu disse que não sabia quem Ele era, não, eu neguei. Quando o galo cantou naquela madrugada, a minha consciência pesou porque eu neguei a Ele. E Pedro então não se perdoava por isso. Eu acho que não há pior culpa que uma pessoa pode carregar, aquela que ela não se perdoa. Porque às vezes alguém perdoou ela, Deus já a perdoou, mas ela não se perdoa. E se ela não se perdoar, amados, ninguém vai tirar da cabeça dela que ela foi perdoada. E mais ou menos Pedro estava carregando isso. Eu neguei, eu vacilei, eu pisei na bola. Se você ficar focando os seus erros para o resto da tua vida, nunca haverá um recomeço de Deus para a tua história. Se você ficar remoendo os erros do passado, nunca vai ter um recomeço de Deus para a tua vida. O recomeço de tudo, nós sabemos que começa com arrependimento, começa com a parte para a confissão, parte para o perdão. Mas aí, amados, a vida tem que continuar. Porque se você ficar preso ao que passou, você não vai viver o presente, você não vai chegar no futuro. E ali então, elas voltam para dar a notícia para os discípulos. Quando chega lá, conta a eles. Pedro é um dos que vem primeiro, corre, entra no túmulo, vê que o corpo de Jesus não estava lá. Mas Pedro não tinha ainda visto Jesus. Pedro ainda não tinha. Os discípulos no caminho de Emaús tinham visto. Maria Madalena e algumas mulheres tinham visto. Mas Pedro ainda não tinha tido um particular com Jesus.
Sabe, amados, tem momentos, tem situações que não adianta os outros falar algo para a gente. Pedro ali recebeu uma palavra, tá certo, foi o anjo que mandou, mas veio da Maria Madalena, mas Jesus, a situação de Pedro, o problema de Pedro, o dilema de Pedro era algo mais profundo, era algo lá dentro, ele precisava então de um tratamento de choque do próprio Senhor Jesus. Tem situações que só se resolvem quando você é impactado realmente pelo Senhor. Quando você é tocado profundamente pelo Senhor. Tem curas que realmente só vêm quando você é tocado realmente pelo Senhor. Quando o Senhor, você permite que Ele trate diretamente com você. E aí Pedro volta. As mulheres também voltam. O tempo vai passando. Pedro desanimado. Pedro carregando muitos pesos sobre a sua consciência, sobre a sua vida. Chega no versículo que nós lemos aqui, ele diz, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para aquilo que eu fazia. Porque Jesus apareceu para esse e para aquele, mas se ele não apareceu para mim é porque eu acho que está tudo acabado na minha vida. E quantas vezes você já pensou, eu acho que Deus não tem mais nada para mim. Eu acho que a história de Deus para a minha vida já se encerrou. Eu acho que nunca mais haverá um recomeço de Deus na minha história. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para aquilo que eu fazia. E Pedro diz, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para pescar. Muitos entendem assim, quando ele diz, eu vou pescar, ele diz, vou pescar para dar uma refrescada na cabeça, né, para dar uma distraída. Não, amados. Pedro estava decidindo o seguinte, olha, eu vou voltar para aquilo que eu fazia. Estou abrindo mão daquilo para qual Jesus me escolheu. E Pedro vai. E Pedro tinha uma liderança tão interessante, que ele disse, vou pescar, 2 discípulos, não, nós vamos com você. Não sei se com medo de Pedro fazer alguma bobeira, de Pedro fazer alguma besteira, ele não estava muito bem, não estava muito legal, vamos junto com Pedro, porque vai que ele faz alguma caca, né? Vamos junto com ele. Não sei qual realmente o motivo, mas eles foram junto com Pedro. Chegando lá, diz que eles tentam pescar a noite toda. E o que eles pegam? O que eles pegam? Nada. Eu acho que pior, eu não sou pescador, não pesco. Não gosto de pescar. Gosto um pouco de peixe, mas não gosto de pescar. Mas para quem gosta é uma maravilha. Mas eu acho que pior do que você não pegar nada é quando você está chegando com o barco e tem alguém para dizer assim, pegou alguma coisa? Pegou algo? Quem é pescador, é verdade isso? É assim mesmo? Quem sabe Pedro enrolou, disse que ele veio para a praia, já era quase o amanhecer. E falou, vamos demorar um pouquinho para chegar lá, porque vai ter outras pessoas tirando os barcos da água, e a primeira coisa que eles vão perguntar é se a gente pegou alguma coisa. E eu vou ter que falar que não. E aí eles estão lá no meio do mar. De repente alguém lá da praia grita, diz que eles estavam a cerca de 100 metros aproximadamente. Alguém lá da praia grita, ei! Vocês têm alguma coisa aí para comer? Eu penso que Pedro falou, eu tinha certeza disso. Ia aparecer alguém para perguntar se tinha alguma coisa. Ei, vocês têm alguma coisa para comer? Aí Pedro responde, não temos nada. Não pegamos nada. Acho que ele pensou, era isso que você queria ouvir? Não pegamos nada. Está vazia a rede. Aí aquela voz grita, faz o seguinte, joga para o lado direito. Mas interessante que Pedro não estava se atentando a uma coisa. Pedro estava revivendo um cenário que ele viveu alguns anos atrás. Quando alguém apareceu, depois de uma noite trágica, que ele também não tinha pego nada, e perguntou, pegou alguma coisa? E ele disse, não peguei nada. E essa pessoa disse para ele, olha, joga a rede do lado direito. Ele não estava se atentando, que ele estava revivendo uma história. Ele joga.
Daqui a pouco diz que começa a puxar a rede pesada, diz que cerca de 153 grandes peixes dentro da rede, que quase rompe a rede, quando joga no barco, quase afunda o barco. Quando isso acontece, diz que João vira para Pedro e diz assim: Pedro, você não percebeu nada? Pedro, a gente está revivendo a mesma história. Não pegamos nada a noite toda. E alguém veio dizer para nós: ó, faz agora segundo a minha palavra. Faz agora do meu jeito. Faz agora segundo aquilo que eu estou falando para você. E você vai ver que com o tempo haverá o resultado. Pedro, é o Senhor que está falando com a gente. Amados, a mesma história, a mesma cena, o mesmo cenário que Pedro viveu lá atrás, quando Jesus o chamou pela primeira vez. Jesus proporcionou a mesma cena para chamar Pedro novamente, para Pedro retomar para o chamado novamente, para Pedro voltar para aquilo que Jesus tinha para ele novamente. Há situações que às vezes a gente não entende. E Deus permite a gente reviver novamente para entender: ei, o segredo não está em você, na tua capacidade, na tua rede, na tua isca, no teu preparo, na tua capacidade. O segredo está na minha palavra. Você lembra que lá atrás eu lancei a palavra, você creu na palavra, o milagre aconteceu. Foi dessa forma novamente. Eu lancei a palavra, você creu na palavra e o milagre então aconteceu. Às vezes, Deus vai permitir a gente ter um tempo de crise, de não pegar nada. Um tempo de escassez, para a gente dizer: Jesus, é só o Senhor mesmo. É só a tua palavra mesmo. E é nela que eu vou me basear, me apegar, está estruturado, é nela que eu vou crer. Que cenário talvez que o Senhor vai ter que permitir você reviver, para você entender que é o Senhor que está falando com você novamente? Que situação será que você vai ter que reviver, para você entender que não adianta você querer fugir, se esconder daquilo que Deus tem para a tua vida? Que o Senhor não quer que você desista daquilo que Ele colocou no teu coração. Aí diz que eles vão com o barco para a praia. Diz que Pedro coloca a capa e vai nadando. Diz que quando ele chega lá na praia, Jesus estava lá esperando. E o interessante é que eles olham lá e diz que lá na praia tinha uma fogueira, tinha um peixe assando sobre a brasa e tinha pão. Não comeram nada provavelmente a noite toda. Se comeram, comeram o que levaram. Mas da forma como Pedro falou ali: vou pescar e sair de imediato, dá a entender que de repente nem levou muita coisa, achando que talvez pegaria peixe. Provavelmente famintos. Ele chega na beira da praia. Jesus tinha preparado para ele um banquete. Não tem outra explicação. Foi Jesus mesmo. Eu não acredito que ninguém deixou uma fogueira pronta ali com o pé, não. Eu acredito que foi Jesus que preparou. Diz que eles chegam, tinha uma fogueira, tinha peixe sobre a brasa e tinha pão. E Jesus olha para eles e diz: ó, senta, comem, se alimentam. Porque vocês estão com fome, vocês estão sedentos. Amados, eu vejo aqui o seguinte: quando Pedro chega na beira da praia, antes mesmo de Jesus falar qualquer coisa para ele, qualquer coisa, Jesus vai começar um diálogo com Pedro daqui a pouco, um pouco mais à frente. Mas antes de Jesus falar qualquer coisa, quando Pedro olha ali, o que estava ali na praia já era uma mensagem para o coração de Pedro. Cada item que ali estava já era uma mensagem figurativa para o coração de Pedro. E também uma mensagem figurativa para o meu e para o teu coração. Quando tinha aquela fogueira, de certa forma Jesus estava dizendo: Pedro, Pedro, não deixe apagar a chama. Pedro, Pedro, não deixe apagar a chama. Muitas são as situações que vêm para soprar na chama no nosso coração. Que um dia ardeu, que um dia queimou.
E Jesus estava querendo dizer: Pedro, não deixa apagar a chama. Quando Pedro olha em cima das brasas, diz que tinha um peixe assando. Peixe aponta para a vida. Peixe na Bíblia representa a vida. Amados, a gente precisa voltar a colocar a nossa vida para arder em cima das brasas do altar de Deus. Porque o tempo vai passando. E muitas das vezes vai se esfriando. Vai se apagando. E quando Jesus disse que o amor de quase muitos se esfriariam, esse foi o principal sinal que Jesus deu, que estaria próxima a sua volta. Que estaria próximo à sua volta. Um peixe sobre a brasa. Uma vida sobre a brasa. Nós precisamos voltar a colocar as nossas vidas sobre a brasa do altar de Deus. E ele olha no canto, tinha pão. Pão fala de alimento. Pão aponta para a palavra de Deus. Um corpo sedento, um pão físico alimenta. Uma alma, um espírito sedento, somente a palavra de Deus pode alimentar. E quem sabe você tem estado alimentado de decepção, de frustração, de ressentimento, de mágoa, de más notícias. Mas a mensagem que o Senhor está dizendo é o seguinte: ó, tem um pão preparado para você aqui. Eu preparei. Tem uma palavra para o teu coração. O Espírito Santo de Deus tem palavras para o teu coração, para curar as tuas feridas, para restaurar a tua alma, para levantar a tua motivação. Eu penso que quando Pedro chega e vê aquilo, ele entende tudo. Diga assim comigo: voltar a arder a chama. Colocar a minha vida sobre as brasas do altar de Deus. Diga assim: e me alimentar da palavra. Eles sentam, eles comem. Olha como que Jesus é interessante, né? Como que Jesus é estrategista. Se fosse eu e você, a gente estaria só aguardando Pedro chegar. A hora que ele chegar, você fala: pois bem, Pedro, você chegou, né? Senta aqui que eu preciso falar com você. Ia descer a lenha em Pedro. Seu ingrato. Coloquei você como um líder dos meus discípulos. Eu até te avisei para você que Satanás tinha me pedido você para peneirar. Eu ainda disse que tinha orado por você. Você não deu crédito. Você ainda se fez de forte. Disse: não, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Nunca vou te deixar. Não, o que Jesus faz? Jesus primeiro deixa Pedro chegar, sentar, descansar, comer, para depois tratar com ele. Mas cá entre nós, quando chega um pepino para você resolver, você está com a barriga vazia, não te dá uma raiva maior? Você está com aquela fome, e ainda vem um abacaxi para você descascar? É pior. Se você come antes, não vou saber porque eu não sou médico, mas não sei o que pode liberar no corpo, a substância, o que é. Mas você já relaxa, você já tranquiliza, você resolve mais facilmente. Trazendo isso para o nosso contexto de família, muitas das vezes é isso que acontece. A gente precisa ter mais sabedoria nesse ponto. Esposa, marido, pais, espera comer primeiro. No sentido de, espera primeiro descansar. Espera primeiro passar o calor da pressão. Espera primeiro passar um tempo, para depois você tratar do que precisa ser tratado. Precisa ser tratado. Precisava ser. Mas Jesus fala: não, primeiro eu vou alimentar Pedro. Sabe por quê? Uma alma alimentada, ela abre o coração mais fácil para poder ouvir. Um coração alimentado da palavra, da boa palavra de Deus, se desarma mais facilmente para ouvir. Alguém que antes é motivado, ele vai se abrir mais fácil para depois ser corrigido. E aí depois então, diz que Jesus vai até Pedro e diz assim: Pedro, deixa eu fazer uma pergunta. Você me ama?
Como eu disse no início, Pedro de bate-pronto vira para Jesus e diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Olha que interessante. Jesus diz o seguinte: cuida dos meus cordeiros. Para Jesus, sinônimo de amar é você cuidar. Jesus estava dizendo: Pedro, eu não consigo ver amar sem cuidar. Eu não consigo entender amor sem cuidado. Então, Pedro, se você realmente me ama, eu quero te dizer: cuida. Cuida dos meus cordeiros. Aí deixa eu te perguntar, nós temos tido cuidado para com aquilo que nós dizemos que amamos? Nós temos cuidado, nós temos zelado para com aquilo que nós dizemos que é importante, que é precioso e que eu amo? O marido que diz que ama a esposa que diz que ama o marido, você tem cuidado um do outro? Os pais que dizem que amam os filhos, ou os filhos que dizem que amam os pais, têm tido o cuidado de certa forma, de certa maneira? E quando falamos de cuidar, estamos falando de atenção, tempo e presença. Não há como eu falar de cuidado se eu não entender tempo, presença e atenção. Ah, eu amo a minha esposa, mas eu não tenho presença para com ela, não tenho tempo para com ela, não tenho atenção para com ela. Ah, eu amo os meus filhos, mas não tenho tempo para com os meus filhos, presença para com os meus filhos, atenção para com os meus filhos. Jesus está dizendo: peraí, tem alguma coisa então errada nesse amor. Esse amor está muito estranho, porque amor que não tem cuidado não é amor. Mostra-me o cuidado que você tem para com algo ou alguém, que eu direi se você realmente ama. O primeiro ponto que Jesus frisa: Pedro, se você me ama, então, primeiro, o cuidado. Você tem que cuidar. Você tem que cuidar. Você tem que zelar. Do quê? Ele diz: dos meus cordeiros. O que é cordeiro? É um filhote de ovelha. O cordeiro não é ainda uma ovelha crescida, desenvolvida. É o filhote de uma ovelha. E o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, cuida então dos cordeiros. Pedro, cuida daquilo que é pequeno. E muitas das vezes a gente não tem o cuidado para com as coisas que são pequenas. Muitas das vezes a gente não tem a devida atenção para com as coisas que são pequenas. É só uma mentirinha, a gente começa a colocar tudo no diminutivo, né? Como se colocar no diminutivo fosse diminuir o grau do pecado. Não, uma mentira é pecado, mas uma mentirinha. A gente começa a colocar no diminutivo para ver se diminui o grau do pecado. Então, o cuidado para com aquilo que é pequeno. Porque aquilo que é pequeno pode crescer. Então é melhor o cuidado enquanto está pequeno, antes que a coisa cresça. Cuidado para com os cordeiros. Cordeiro, como eu disse, é uma ovelha pequena. E às vezes a gente não tem o devido cuidado com as coisas quando são pequenas ou pouca. Às vezes a gente se preocupa só quando é grande. Davi, ele só chegou no trono porque ele teve o cuidado quando cuidava de pequenas ovelhas do seu pai. José só chegou a ser vice-governador do Egito porque ele teve o cuidado das coisas pequenas, enquanto estava na casa de Potifar. Zelou, cuidou, fez com todo o cuidado. O que eu entendo? As coisas pequenas é um treinamento de Deus para nos colocar diante de coisas grandes. As coisas pequenas é o alicerce para um dia ser colocado diante das coisas grandes. Mas o que acontece muitas das vezes, a gente não cuida daquilo que é pequeno. É só essa oportunidadezinha aí, só essa chance aí, só essa oportunidade. Tudo a gente amados, e muitas das vezes, são nas pequenas coisas que está o grande segredo para grandes coisas que Deus tem para a nossa vida. Eu te pergunto, para a gente prosseguir para o encerramento: você tem tido cuidado para com aquilo que é pequeno?
Você tem tido cuidado para com aquilo que você julga pouco? Isso aqui é pouco mesmo. Ela pode ser a base ou o alicerce para coisas grandes. Uma pequena oportunidade pode ser a base para uma grande oportunidade. Um pequeno negócio pode ser a base para um negócio grande expandir. Os poucos clientes pode ser a base para os muitos clientes. Você tem tido o cuidado em cuidar, não é pouco, mas Deus me deu, eu vou cuidar, eu vou zelar com amor, com carinho, porque um dia o cordeiro cresce, um dia aumenta, um dia Deus vem e multiplica, um dia a coisa acontece e o que é pouco vai se tornar grande, o que era cordeiro cresce e se torna ovelha. Segundo ponto, para a gente poder partir para o encerramento. Jesus se volta para Pedro e diz: Pedro, você realmente me ama? Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele diz: então, se você me ama, eu quero te propor outra coisa e te fazer uma outra pergunta. Apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é a mesma coisa que pastorear. E você procurando o dicionário do que é pastorear ou apacentar, eu achei duas palavras interessantes. Envolvido com pastorear ou apacentar. A primeira é dirigir. O pastor de ovelha, quando ele pegava o rebanho e levava o rebanho para um pasto ou para um riacho, a principal função que ele tinha era dirigir as ovelhas até o pasto ou até o ribeiro de água. Então, quando falamos de apacentar, quando falamos de pastorear, estamos falando de dirigir. E aí não é só apontando para algo envolvendo o pastor da igreja. Por exemplo, você pastoreia a sua casa. Você pastoreia as suas finanças. Você pastoreia a sua vida. Você pastoreia os seus filhos. Você pastoreia os seus negócios. E a questão é, quando você dirige algo, tendo a visão de um carro, você monta num carro e vai dirigindo para algum lugar. Qual é o teu objetivo? Chegar em um lugar. E eu quero te fazer a pergunta: você quer chegar aonde? Ou melhor, você está levando para onde as pessoas que estão junto com você? Você está levando para onde a tua família que está junto dentro desse carro com você, chamado família? Você está levando para onde? Apacentar fala de dirigir. E para onde estamos levando a nossa família? Qual é a direção que estamos dando para eles? Como estamos guiando, orientando os nossos filhos? Como que eles estão vendo? Porque a família é bem isso, né? O marido e a esposa na frente de um carro dirigindo, e os pais e os filhos lá atrás no banco, vendo o exemplo de como é dirigir uma família, uma casa. E aí eles vão copiar. Então a questão é, como temos dirigido? Para onde temos levado as pessoas que estão com a gente? Quando fala de dirigir, está falando de você ouvir quem está do lado. Eu não sei com você, eu acho que deve ser mais ou menos padrão. Mas pelo menos lá em casa, eu e a minha esposa, quando a gente vai viajar para algum lugar, o GPS vai na mão dela. E ela que vai falando. Mas se ela falar errado, você vai culpar o GPS? Você vai culpar a esposa, né? Hã? O duro é quando a gente erra. E a esposa fala: eu falei para você que era para virar ali. E elas estão só esperando esse momento para falar isso, né? Eu falei, você não quis me ouvir. Não ouviu nem a mim, nem o GPS. Mas quantas das vezes a esposa está sendo para o marido, ou vice-versa, o marido está sendo para a esposa um GPS, um direcionamento. A pessoa às vezes está no calor do momento, não está vendo a consequência de algo. Está achando que está acertando, está achando que está fazendo certo. E a esposa vem com uma palavra, vem com uma direção, ou vem o marido. Dirigir é você ouvir. Quem está do seu lado, preocupado em que você chegue no lugar certo e chegue em segurança. Isso é a parceria da família. Então, primeiro ponto, apacentar aponta para dirigir. Segundo ponto, que eu vi que estava incluído dentro dessa questão de apacentar, fala sobre vigiar. O pastor, ele catava o grupo de ovelhas quando chegava no campo. Enquanto as ovelhas comiam, diz que a principal função dele era ficar olhando, atento, vigilante. Porque as ovelhas iam, ficavam comendo e bebendo, e
Não estava nem aí com o perigo. Então o pastor ficava olhando o rebanho. Amados, na nossa vida, se não tivermos o vigiar, de nada adianta. Por isso, o que a Bíblia diz? Agora eu vou contextualizar, vou colocar na linguagem do Leandro. Se você não vigiar, não vai adiantar você tanto orar. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Mas para você poder entender, não vai adiantar você muito orar, senão também vigiar. Jesus disse, olha, são dois parceiros inseparáveis, a oração e a vigilância. A oração te traz alimento, mas a vigilância te traz prudência, te traz atenção. E o que é inimigo do vigiar? A distração. E quantas distrações que vêm para nos tirar do alvo, do foco. Quantas distrações. Às vezes você está dirigindo, focado, você tem uma direção, não, preciso chegar lá em tal lugar. Em tal lugar, é o foco, é a direção, é ali que eu quero chegar, é ali que Deus falou no meu coração, é ali que Deus tem para mim, é para isso que Deus me chamou. De repente passa algo do seu lado, um passarinho voando, alguma coisa, você se distrai, de repente a pessoa pode perder a direção, cometer um acidente. Por causa do quê? De uma distração, de segundos. Cuidado com as distrações que o diabo prepara, porque o objetivo dele é que você não chegue no objetivo, é que você não chega no alvo e que uma tragédia aconteça na tua família. Cuidado com as distrações que o diabo apresenta. Você acha que ele está contente de ver você dessa forma? Você acha que ele está contente de ver que você se reergueu, se levantou? Não. Cuidado com as distrações. Porque a distração ela vem fazer a gente tirar o foco daquilo que estávamos olhando para algo momentâneo e passageiro. E aí é que está o perigo. Na distração do passageiro, do momentâneo, você pode perder o que é eterno. E para a gente fechar agora. Apacenta as minhas ovelhas. Não é mais um cordeirinho, é ovelha, cresceu. E às vezes a gente acha que quando cresce, não precisa mais de uma direção. Isso é muito comum nos filhos, né? A gente acha que os filhos vai pegando uma certa idade, já não precisa mais de uma atenção nossa, de um momento nosso, de uma palavra nossa. Como precisa, mas parece que quanto mais cresce, né, mais precisa. Eu falo lá em casa, meu Deus, vai crescendo e a fase vai ficando mais difícil. Aí quem tem filho adolescente fala assim, é que o teu não chegou na adolescência. Quem tem jovem fala ainda é que o teu ainda não chegou jovem. Quem já casou fala é que o teu ainda não casou. Mas às vezes a gente acha que porque cresceu. Porque não é mais cordeirinha, é ovelha agora. Não precisa mais ter o cuidado. Por isso que depois Jesus fala, Pedro, você realmente me ama? Ele diz, Senhor, quer saber de uma coisa? O Senhor sabe de todas as coisas. Vou esconder o que do Senhor? O Senhor sabe. Amados, nós vamos esconder o que de Deus? Podemos ser bons artistas para os outros. Podemos ser bons encenadores para a plateia, para o público. Mas e Deus está vendo tudo, Ele sabe de tudo. É bem isso que Pedro está dizendo, Jesus, tu sabe de tudo. Vou esconder o quê? Vou esconder o quê? E o interessante que quando você pega esse texto lá no original, no grego, a primeira vez e a segunda que Jesus pergunta para Pedro se ele o amava, o verbo que Jesus coloca ali é phileos. É o amor fraternal, o amor de um amigo, um amor para com o irmão. E quando Jesus pergunta para Pedro se Pedro gostava dele como um amigo, como irmão, Pedro dizia, Jesus, eu gosto, o Senhor é um cara legal, estive contigo por um tempo. Mas, por que gerou esse ponto de interrogação, esse silêncio em Pedro? Porque na terceira ocasião que Jesus vai perguntar, Jesus agora usa o verbo ágape. Amor sacrificial.
E Jesus pergunta a Pedro: você me ama com amor ágape? Ou seja, o amor do sacrifício, o amor da renúncia, o amor que está disposto a entregar coisas, a deixar coisas. E Pedro diz: ah, Senhor, tu sabe de tudo. O Senhor sabe que eu não consigo te amar ainda dessa forma. E eu te pergunto, encerro a mensagem te perguntando: qual é o tipo do nosso amor para com o Senhor? Será que amamos a Jesus a ponto de conseguir entregar, renunciar, deixar coisas, sacrificar coisas? Ou será que achamos Jesus um cara legal? Aliás, ele já fez algo por mim, ele fez algo no meu casamento, me abençoou aqui, me abençoou ali. Ah, ele me deu o que eu preciso. Jesus, você é um cara legal, o Senhor é um cara legal, eu gosto do Senhor. Jesus está perguntando: você me ama no amor ágape? Você me ama no amor que está disposto a entregar, a sacrificar o que for preciso por mim? Renunciar coisas, deixar coisas para viver totalmente para mim? Quem sabe um dia você amou dessa forma, mas algo aconteceu, algo que Jesus não tem nada a ver com isso, e esfriou esse amor do teu coração. O Espírito Santo de Deus quer nessa noite que o amor para com o Senhor volte a acender, a queimar no nosso coração, arder no nosso coração, como estava ardendo aquele peixe na brasa quando Pedro chegou na praia. Será que eu amo? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você, queria trazer. Que Deus abençoe. Eu volto a palavra. Amém. O pastor pediu para a gente orar, vamos colocar de pé então. Feche seus olhos. Louvado seja Deus, porque a palavra dele nos confronta. E palavra que nos confronta é a palavra que nos prepara para o céu. Porque às vezes nós queremos ouvir palavras para continuar vivendo nessa vida. Ah, irmãos, está tão breve a volta do Senhor. Está tão próximo a volta do Senhor, que talvez podemos até ser surpreendidos com o tempo que achamos que isso vai levar para acontecer. Mas como está o nosso amor para com Ele? O que sustenta um casamento 20, 30, 40, 50 anos é o amor ágape, da renúncia, da entrega, do sacrifício. O que sustenta o nosso relacionamento com o Senhor, nossa jornada cristã, é o amor ágape. Espírito Santo de Deus, faz arder de novo, Senhor, no nosso coração, Pai. Meu Deus, porque o tempo vai passando e tanta coisa vem soprar na chama do amor do Senhor nas nossas vidas. As decepções, as frustrações, as percas, aquilo que não planejamos, as dúvidas, aquilo que não deu certo, Pai, tanta coisa vai querendo esfriar o amor do Senhor no nosso coração. Mas a minha oração nessa noite: Espírito Santo, faz arder de novo. Espírito Santo, faz queimar de novo. Espírito Santo, faz arder de novo, Senhor, o amor para contigo, o amor que leva ao compromisso, o amor que leva à santidade, o amor que leva à renúncia, o amor que leva a dizer não para o pecado, o amor que leva a dizer não para esse mundo e para esse sistema desse mundo. Ah, Pai amado, quantas das vezes estamos tão apegados às coisas dessa vida, amando tanto, amando no amor ágape as coisas da vida. Tem pessoas que estão dispostas, Senhor, a qualquer coisa pelas coisas dessa vida, mas não consegue muitas das vezes renunciar a algo na sua vida que está atrapalhando a comunhão com o Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Faça queimar de novo em nós, faça arder de novo em nós o teu fogo, o teu Espírito, a tua presença, a tua chama, arder, Senhor, arder no coração que está apagado, arder no coração que está frio, arder no coração que está desanimado. Espírito Santo, sopra novamente em nós, faça arder novamente em nós, faça queimar novamente em nós o teu amor, o teu amor, o teu amor em nós, Pai. Nos ajuda, Senhor.
Nos incendeia com esse amor, nos embriaga com esse amor, o amor do Senhor na nossa vida, que faz a gente olhar somente para Ti, para Ti, para Ti, para não se perder. Em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos e te glorificamos, Pai. Aleluia. Deus abençoe os queridos. Eu volto a palavra.